Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeiro Villanueva. Desde já agradecer as número de doações que recebo e continue ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me pediram para fazer um react a respeito de 50 minutos de baboseiras que o Sr. Banzoli fez me respondendo ou tentando refutar os meus argumentos. Só que eu percebo, assim, analisando partes do vídeo, que em nenhum momento ele chegou a 1/1000 de alcance para refutar cada linha que eu expus no meu vídeo, criticando inúmeras baboseiras que esse sujeito fala não somente sobre a Igreja Católica, mas mesmo sobre a questão eclesiológica que ele não consegue definir e apenas enrolar. Eu gostaria inclusive de pegar uma declaração dele que reflete muito bem o pensamento que eu critico e que ele não consegue refutar, que ele postou mesmo no vídeo, onde ele diz que eu sou mentiroso, desonesto, blá blá blá, essas coisas todas. Eu gostaria de ler esse texto, mostrar as incoerências e as falácias em torno dele e revelar o quanto o Sr. Banzoli não passa de um busteiro, de um enrolão, de um charlatão, enfim. Vamos lá. A questão da placa é irrelevante. A igreja primitiva nem placa tinha. Ela não era católica apostólica romana, nem católica ortodoxa grega, nem assembleana, presbiteriana, batista, adventista, etc. Claro, a igreja não tem forma, a igreja não tem identidade. É claro que na época apostólica havia uma igreja de Roma. É óbvio que na época apostólica havia várias igrejas gregas, Tessalônica, Colossos e etc. Ou, por exemplo, a igreja de Antioquia. Observe que quando nós colocamos nomes a essas igrejas, nós estamos falando da sede dessas igrejas. Mas o que define basicamente essas igrejas é o fundamento que está atrelado aos apóstolos e à sua respectiva sucessão. Então, por exemplo, claro que existia uma igreja apostólica romana. Ô, senhor Banzoli, diga-me, para quem Paulo escrevia aos romanos, por exemplo? Escrevia aquelas pessoas da Eclésia de Roma, ou seja, aos cristãos de Roma que se reuniam junto dos apóstolos. Observe aqui que ele entra numa anarquia teológica sem fim, justamente para negar o aspecto visível da igreja. E quem coloca a placa de igreja, recordemos, não é católico, é protestante. Porque foram os protestantes que criaram inúmeras subdivisões para defender as suas incoerências doutrinárias. O que mais me espanta no Banzoli é que ele tenta atacar a unidade da igreja, mas ele não sabe qual é o quesito que une os católicos. Isso é interessante. Ele não sabe quais são os pontos fundamentais de fé, os pontos dogmáticos que faz dos católicos serem uma unidade institucional, espiritual, cultural, religiosa, teológica, etc. Em outras palavras, é um antro de imbecilidade. Mas vamos lá, né? Aí ele fala aqui, discutir placa de igreja é a coisa mais ridícula que alguém poderia fazer. E, no entanto, você escreve um blog chamado Heresias Católicas. Ou seja, você rotula uma placa de católico e você difama esse grupo. Você ofende esse grupo. Você cria mentiras, você restaura propaganda de difamação contra este grupo. E observe que essa coisa de dizer que a igreja não é placa, etc. Claro, a igreja não é placa, mas vocês criam milhares delas. Vocês criam mais de 30.000 placas diferentes. Se existe uma religião da placa, é o protestantismo, não é o catolicismo. A nossa afirmação enquanto igreja, quando dizemos que somos católicos, ou seja, universais, é porque não somente representamos mundialmente a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a própria doutrina deixada pela Igreja é uma doutrina universal. É simples assim. E não adianta bradar o espantalho dos ortodoxos, porque os ortodoxos, como inúmeras outras igrejas que foram alinhadas a Roma e foram alinhadas a essa Igreja Católica, são igrejas cismáticas, lamentavelmente. Isso é problema deles. E assim vai. Se existe um aspecto que a Igreja Católica pode reivindicar, são duas coisas. Uma, a catolicidade.
a outra a apostolicidade, ou seja, nós somos a igreja dos apóstolos. Então não me venha dizer que não existia uma igreja católica apostólica romana. Existia sim, está na Bíblia, está na carta de São Paulo aos Romanos. Vá falar besteira no inferno, cara, você só fala bobagem. Vamos lá. O que importa é o conteúdo, é a essência da coisa, não a nomenclatura em si. Até porque, em se tratando de nomenclatura, os cristãos eram chamados de cristãos, mas também eram chamados de nazarenos. Se a nomenclatura importasse, só poderia ser chamado de uma coisa só. Ora, mas quem cria inúmeras nomenclaturas de seitas são vocês, não somos nós. Aliás, é interessante ele falar de essência e conteúdo, mas ele não é capaz de definir um conteúdo de ortodoxia sequer. Vocês vão perceber aqui que ele enrola, né? Não sei o que, importa a essência e o conteúdo. Tá, mas qual é o conteúdo que você apresenta de ortodoxia que una os protestantes no mesmo corpo, no mesmo espírito, mesmo Deus, mesmo batismo, enfim. Você não define nada, cara. Você é um embusteiro, enrolão mesmo. Vamos lá, aí vamos ver o besterol aqui, né? E por mais que eles se digam todos católicos apostólicos romanos, se dividem em 1000 mais facções internas: sede-vacantistas, veterocatólicos, carismáticos, modernistas, teólogos da libertação, tradicionalistas, liberais, etc. Primeiramente, sede-vacantistas e veterocatólicos não estão em comunhão com Roma. Já começa por aí, já começa a falar besteira. O sede-vacantismo, longe de ser sistemático, eu digo até que ele é herético, porque ele cria uma eclesiologia nova que acaba contradizendo aquilo que a igreja pensa. Da feita que esse grupo recusa a autoridade papal, então não tem discussão. Estão fora de Roma, estão fora da comunhão da Igreja Universal, da Igreja Católica. Simples assim. Os veterocatólicos é a mesma coisa. Os veterocatólicos não são ligados a Roma. Você está falando besteira de novo. Vamos lá. Os carismáticos, modernistas, teólogos da libertação. Sim, o modernismo foi condenado. A teologia da libertação foi condenada. Né? Os liberais foram condenados. E os carismáticos, eles podem ter problemas relacionados à liturgia e etc. E eu tenho um pouco de aversão a certos exageros da renovação carismática católica. Mas eles, apesar de tudo, apesar desses defeitos que podem ser consertados, eles acreditam nos mesmos postulados de fé que eu acredito e que muitos outros grupos acreditam. Vide, por exemplo, eles seguem o mesmo Papa que eu sigo. Eles seguem a mesma autoridade eclesiástica. Eles acreditam nos mesmos dogmas no credo apostólico que eu acredito. E aí? Ao que parece, Banzoli, você não sabe nem o que é uma unidade de fé. E aí solta essas baboseiras. É verdade que a igreja da atualidade está em crise. E, portanto, quando há crise, há uma problemática de muitas vezes identificar a nossa unidade. Mas a partir daí você afirmar que a igreja não tem uma unidade de fé, aí é uma outra história. Uma coisa são pessoas querendo se fragmentar dentro da igreja. Outra coisa é aquilo que movimenta a unidade da igreja. E podemos dizer que os postulados e princípios da igreja, no âmbito dos dogmas, são os mesmos desde sempre. É isso que mantém a nossa unidade, coisa que você não tem com, sei lá, com presbiteriano, com luterano, etc. Inclusive, quando você prega o aniquilacionismo ou a mortalidade da alma, que vem de seitas que você mesmo diz que não são protestantes, como, por exemplo, Testemunhos de Jeová e Adventistas, na prática você entra em contradição. Você é um herege no amplo sentido da palavra. No sentido daquela pessoa que escolhe aquilo que quer acreditar e não realmente a verdadeira ortodoxia. Vamos lá. Na prática é até pior, já que causa ainda mais divisão interna do que seria se eles frequentassem uma outra igreja. Eu não entendi isso aí. Sinceramente, eu não sei se é pior. Se você acha que 30 mil seitas brigando entre si porque você diz que todo mundo é pacífico, é mentira. É mentira o que você está falando. Eu conheço o ambiente evangélico e existe muita rivalidade no ambiente evangélico, como também muita rivalidade no ambiente protestante. Talvez exista uma tentativa de política de boa vizinhança, mas existem inúmeros conflitos teológicos e eles não se entendem de forma alguma. Tanto é verdade que se houvesse um concílio protestante para chegar em pontos essenciais de fé, vocês não se entenderiam, como de fato vocês nunca se entenderam. Todas as tentativas conciliares relacionadas ao mundo protestante, ao protestante, fracassaram. Mas vamos lá. A igreja primitiva não tinha as placas de igreja do protestantismo atual, mas também não tinha as facções internas do catolicismo atual. Eu não entendi isso aí. Primeiramente, uma coisa é a realidade que nos apresenta agora, né?
com todos os seus problemas, etc. Outra coisa é você afirmar se a igreja de Roma da atualidade não é a mesma igreja, por exemplo, da época dos apóstolos. Ora, nós temos toda uma relação de sucessão apostólica. O nosso Papa é sucessor de Pedro, isso é inegável. O credo apostólico fomos nós que desenvolvemos. E inclusive nós temos em comunhão com os cristãos ortodoxos, apesar do cisma deles. E mesmo assim, quem reivindica a unidade, quem reivindica a chefia universal e quem de fato propõe essa unidade de todas as igrejas é a Igreja Católica. Até porque Igreja Católica não é somente a Igreja Apostólica Romana. A Igreja Apostólica Romana é uma das igrejas que estão atreladas a um conceito mais amplo chamado Igreja Católica. Porque você se esquece das 23 igrejas particulares que, não sendo católico-romanas, mas estão alinhadas à Igreja de Roma. As igrejas orientais apostólicas, católicas, estão alinhadas a Roma, ainda que eles tenham autonomias disciplinares, ainda que eles tenham ritos próprios e etc. E até mesmo tradições bastante peculiares. E a Igreja de Roma respeita essas tradições. Essas tradições locais. Tradições relacionadas ao rito, à vestimenta, à própria disciplina eclesiástica, à eleição, por exemplo, dos patriarcas e assim sucessivamente. Eu acredito que você nem tem ideia do que seja uma igreja católica. E aí porque você fica com aquela coisa, olha, a igreja era até católica, mas não era romana. Vai se fuder, cara, você não sabe nem o que tá falando, cara. Porra, vamos lá. Já deu, vamos lá. Aí olha só a coisa, diz que ele botou assim, mas a base doutrinária deles era a mesma base das igrejas protestantes. Primeiramente, me defina o que é uma igreja protestante. Que base protestante era a igreja primitiva? A base luterana, a base calvinista, a base anglicana, a base batista, a base, sei lá, wesleyana, no caso congregacionalista e assim sucessivamente? Cara, a sua capacidade de falar besteira é incrível. Deixa eu mostrar como você fala merda e não condiz com o que você está falando. Primeiro, as igrejas luteranas e a igreja anglicana já nascem com a ligação ao Estado secular moderno, ao Estado monárquico. Já começa por aí. Então me diga, onde nós vemos na doutrina protestante a ideia, por exemplo, de que o rei da Inglaterra deve ser chefe da igreja católica inglesa? Onde é que está, na igreja primitiva, a ideia de que os príncipes poderiam ser chefes das igrejas nacionais luteranas? Onde é que está a estatização da igreja proposta pela reforma protestante? E isso sem prejuízo dos calvinistas. Onde aquela ditadura de Genebra, horrorosa que aconteceu com Calvino, se enquadra na era apostólica? Não se enquadra. Não se enquadra. E também não se enquadra o fato de que vocês nem sucessão apostólica têm. Como também a sola escritura, nós não encontramos na era apostólica. Por uma razão muito simples. Os primeiros 20 anos ou 30 anos da igreja, nem Novo Testamento tínhamos. Então como é que nós podemos falar da sola escritura se o Novo Testamento era todo oralizado e que posteriormente foi escrito? Então quer dizer, a própria escritura do Novo Testamento é parte de uma oralidade mais ampla que foi guardada pela igreja. No fundo, é a igreja que detém, de fato, a autoridade para ensinar o evangelho. Como, de fato, nós temos evangelho por causa da igreja, não por causa da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é produto da igreja e não o contrário. E esse sujeito se diz historiador falando uma besteira dessa. Isso é o mais incrível. Isso é o mais surpreendente. Tá? E veja que é interessante, ele diz que a igreja não tem placa, não sei o quê. Mas o protestantismo atual tem. Onde é que tem placas de igreja na igreja primitiva? Não tem. O que há são sedes. Você tem a igreja de Jerusalém, você tem a igreja de Roma, você tem várias igrejas na Grécia e assim sucessivamente. E outras que também foram fundadas através do processo da apostolicidade, em que bispos nomeados ou então ordenados pelos apóstolos começaram a pregar o evangelho e também expandir a jurisdição da igreja. Meu Deus do céu, a capacidade de falar besteira que esse homem tem é incrível. Mas vamos lá. Ele diz que é a igreja protestante. Por isso o protestantismo tem uma proximidade bem maior com a doutrina apostólica do que os papistas. Tá, cara, então me diga qual doutrina protestante. Porque, por exemplo, os batistas e os luteranos, eles não se entendem num conceito tão
tão básico como o batismo. O batista diz que o batismo infantil é inválido. O luterano diz o contrário, que o batismo infantil é válido. O conceito de graça do luteranismo é diferente do calvinismo. O conceito da Eucaristia, da presença real de Cristo, entre batistas, entre calvinistas e entre luteranos, é diferente. Não se batem. Então você fala do protestantismo como se fosse uma unidade. E você está mentindo, Banzoli. Você está mentindo. Porque quando fala de protestantismo, claro, você faz isso sugestionando para sua plateia, porque cada segmento, por mais heterodoxo seja no protestantismo, se julga protestante. E logo, claro, cada segmento se sente representado achando que é a igreja primitiva. Pode ser a coisa mais díspare, pode ser a coisa mais contraditória que exista, mas todos eles podem alegar ser protestantes, ainda que sendo contraditórios. Por quê? Porque o protestantismo, de fato, não consegue fundamentar uma unidade doutrinária, uma unidade na ortodoxia. E aí um palhaço como você vem dizer que existe uma heresia católica. Vamos lá. Eu vou ver outras besteiras que ele escreveu aqui. Pronto. Aqui ele fala sobre a questão da unidade da igreja, enfim. E isso aqui é basicamente o resumo do vídeo que ele falou, né? Do vídeo que ele tentou responder a respeito das minhas críticas com relação ao conceito de igreja que ele prega. Vamos lá. É como eu disse no vídeo, esse sujeito nunca leu o catecismo na vida. Ele não sabe o que diz. É claro, você que sabe, você sempre sabe chão. Desconfiem desses caras, desses elementos que ficam se autoelogiando muito. Vejam, por exemplo, aquele picaretaço, aquele cidadãozinho bem asqueroso chamado Pablo Marçal. O Pablo Marçal é aquele sujeito que sempre se coloca no centro. Ele é quase como se fosse um gênio, né? Ele tem resposta para tudo. Mesmo que você veja que a resposta é completamente vazia, furada, etc. Né? Quando você observa pessoas que se colocam no centro, se achando os tais, fazendo altos elogios, desconfie. Né? Desconfie. Mas vamos lá. Ele não sabe o que diz. A igreja que ele defende não tem nada a ver com a igreja romana atual. Claro, realmente, tem a ver com a igreja banzólica. Né? A igreja banzólica que existia na igreja primitiva. Tá lá. Irineu de Lyon já está falando. A sucessão apostólica saiu de Pedro para Lucas Banzoli. Esse fodão, gostosão, né? De voz fina. Mas vamos lá. Aí diz assim, a igreja que ele defende não tem nada a ver com a igreja romana atual e a igreja medieval, e olhe lá. Claro que, em alguns pontos, a igreja medieval tinha certas circunstâncias, tinha certos papéis que são diferenciados de hoje. No entanto, aqui você se ferra, porque você não sabe o que nos faz ter vínculos de unidade doutrinária com uma instituição. Porque os católicos da Idade Média acreditavam nos mesmos postulados que eu acreditava, como também na igreja primitiva. A mesma Bíblia, a mesma fé, o mesmo batismo e assim sucessivamente. Eles acreditavam na mesma coisa que eu acredito. O que muda são os aspectos acidentais. A sua lógica é a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, o Brasil de 2 séculos atrás não é o mesmo Brasil que hoje. Claro que evidentemente é diferente. No entanto, você não vai dizer que não existe uma conexão histórica entre o Brasil do passado e o Brasil do presente. Da mesma forma que você não pode negar que existe uma conexão histórica entre a igreja de Roma da atualidade e a igreja, por exemplo, na era primitiva, ou a igreja na era medieval. Existe uma historicidade nessa instituição. Existe uma linha que une essas épocas à mesma instituição, mesmo que, evidentemente, haja circunstâncias diferenciadas, porém, os dogmas continuam os mesmos. Alguém poderia até objetar, mas o desenvolvimento do dogma, por exemplo, o dogma da Imaculada Concepção, o dogma da Assunção de Maria, dentre outras coisas. Observe uma coisa interessante. Quando a igreja proclama um dogma, ela não inventa um dogma, ela simplesmente concretiza e oficializa aquilo que já era de conhecimento ou então de fundamento consagrado já pela própria igreja. É isso que nós temos que entender. A Trindade era crida nos primórdios da era cristã. Se acreditava nas 3 pessoas divinas e se acreditava que as 3 pessoas divinas compunham do próprio Deus na sua substância. No entanto, o desenvolvimento teológico da doutrina da Trindade, como até mesmo o conceito, surgiram posteriormente às manifestações que nós vemos no Evangelho.
ou as revelações, no caso, né? A revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso muda substancialmente o fato de que, do Concílio de Nicéia e a partir do credo niceno-constantinopolitano, as pessoas do século IV e V acreditavam em algo diferente daquelas pessoas que escreveram os evangelhos? A resposta é um sonoro não. Aí que está o segredo da igreja. A igreja consegue preservar vários artigos de fé dogmáticos no tempo e do espaço, a despeito das circunstâncias, a despeito das realidades históricas diferenciadas. Isso é o que caracteriza a unidade de fé. A unidade de fé na igreja é a unidade de fé no tempo e no espaço. E o desenvolvimento teológico da doutrina cristã não nega o fato de que esse desenvolvimento teológico sempre teve bases no quê? Numa historicidade e na perpetuidade de certos dogmas que acabaram sendo consagrados e declarados e afirmados justamente para preservar a ortodoxia cristã. Matou a pau, né? Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia tem trechos claríssimos que vinculam a unidade ao amor, à paz e à tolerância. O catecismo católico igualmente. Aí o sujeitinho asqueroso diz que unidade não é amor e tolerância porra nenhuma. Claro que não. Se você reduz a igreja a uma dimensão sentimental de, entre aspas, amor, paz e tolerância, um grupo de hippies também pode alegar amor, paz e tolerância. Aliás, um centro espírita pode alegar amor, paz e tolerância. É o que eles mais falam. Mas o que caracteriza a unidade de fé não é somente a questão do amor, não é a questão da paz, não é a questão da tolerância. Aliás, a tolerância nem mesmo chega a ser um valor. Porque a igreja também afirma certa intolerância a ações que transgridem, por exemplo, os seus dogmas. Eu vou, inclusive, mostrar aqui, né, alguns trechos que mostram, por exemplo, o que eu estou falando aqui, que esse seu papinho de amor, tolerância, é papinho de liberal, é papinho de seita de New Age, não de igreja. Vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Você acha que isso aqui é tolerância? Você acha que isso aqui é tolerância? O que é que na carta de Tito Paulo está defendendo? Ele está defendendo o amor? Ele está defendendo a paz, a tolerância? Não. Ele está defendendo aqui a ortodoxia. Ou seja, as verdades excelsas da fé cristã. Porque ele sabe muito bem que as verdades excelsas da fé cristã é que mantém a unidade. Porque a caridade, o amor e a paz têm que estar atreladas à verdade, coisa que você não faz. Vamos aqui também um outro versículo. Aqui, no caso, é a Bíblia King James, né? Vamos lá. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxe essa doutrina, não recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco os saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice de suas obras malignas. Saudações finais aos crentes. Aí eu pergunto, aqui há tolerância? A tolerância? Não, a afirmação do quê? De uma doutrina, ou seja, de uma ortodoxia, ou seja, de um conjunto de verdades que foram reveladas por Deus e que servem como base de unidade para a igreja. E ele diz claramente, olha, se esse pessoal está se desviando da sã doutrina e está querendo até corrompê-la, então se afasta dessas pessoas. Vamos lá. Aqui também temos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandávamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Veja que aqui temos duas proposições. Primeiro, não se meta com gente que está falando algo que destoa da sã doutrina. Esse pessoal que está destoando da sã doutrina está querendo prejudicar a unidade da fé e da igreja. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é imitar os apóstolos. Imitar os apóstolos significa o quê? Segui-los enquanto chefes, enquanto referências, enquanto líderes. Jesus Cristo já dizia, inclusive, sobre os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou então, quando Jesus Cristo sopra para os apóstolos o Espírito Santo e diz para eles: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aquele a quem retiveres serão retidos. Aí eu pergunto, cadê a tolerância aí? Tolerância não é um princípio em si mesmo. Existem certas situações em que um cristão tem que ser intolerante. E veja, quando eu falo aqui de intolerância, não estou dizendo que porque a pessoa pensa diferente de mim é que eu vou ser intolerante. Não, não é isso. A intolerância implica dizer que existem certos princípios ou certas regras que você não tem que renunciar. Por exemplo, você vai ser tolerante à bandidagem? Você vai ser tolerante à violência contra crianças, contra mulheres? Não, você não vai. Por uma questão moral, por uma questão ética. Da mesma forma que você não vai ser tolerante quando alguém atinge os princípios da igreja ou então tenta subverter os princípios da igreja. Aqui nós vamos falar da unidade da igreja. Vamos aqui ler Efésios 4 para entender o que é a unidade da igreja. Isso aqui é muito claro e o Banzoli não consegue me responder. Ele foge que nem o diabo foge da cruz. Mas vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então aqui nós temos o conceito da unidade da igreja. Unidade de corpo, ou seja, você congregar e conviver com as mesmas pessoas que creem em você, ter o mesmo espírito, ou seja, a mesma forma de pensar nos pontos essenciais da fé, né? Um só Senhor Deus, no caso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade. Uma só fé, não são várias fragmentações de fé, não são várias crenças desconexas. E um só batismo. Aqui nós temos dois aspectos do caráter batismal. O primeiro é que o batismo tem que ser único. Se você batizou na igreja católica e começa a batizar na igreja protestante 3, 4 vezes, você está tomando banho. Porque o único batismo foi aquele que realmente imprimiu caráter indelével no âmbito de limpar você do pecado original. Esse é o primeiro ponto. Mas como os protestantes não se entendem nem no batismo, então eles não têm somente um único batismo. E um só Deus e Pai de todos. Aqui também nós temos um problema de natureza teológica, porque há protestantes que negam a Trindade. Há protestantes que negam a divindade de Nosso Senhor. Claro que o Banzoli vai dizer, não, mas não tem nada a ver com isso e tal. Mas, bom, mas você não está dizendo que a igreja é um caráter estritamente de apenas de comunhão, de amor, de tolerância, de paz? Ou seja, você está dizendo que a igreja é uma conveniência sentimental de pessoas que se gostam. Basicamente isso. Quando, na verdade, viver na igreja é às vezes conviver com pessoas até que você não gosta. Mas que você tem alguns pontos de fé, alguns pontos que te unem àquela pessoa, até no sentido de você se reconciliar com ela e também buscar a mesma salvação que ela. O Banzoli tem uma visão materialista e uma visão relativista e subjetivista da igreja. E podemos também pegar Mateus 16, 18. Pois também que eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ele depois completa, Jesus Cristo. Eu te darei a chave do céu e o poder de ligar e desligar. Ora, se existe o poder de ligar e desligar da igreja, então existe uma situação em que a igreja é intolerante. É intolerante a quem? Aquelas pessoas que, mesmo sendo admoestadas a serem verdadeiramente cristãs e seguirem a sã doutrina dos apóstolos, simplesmente essas pessoas não seguem. Então elas são literalmente banidas, né? Elas são excluídas. Vamos lá, vamos ver a conclusão que esse cara chega aqui. Ele até falou aqui, né? Aí o sujeitinho asqueroso diz que unidade não é amor e tolerância porra nenhuma. Além disso, usando um linguajar chulo para falar da palavra de Deus. Ah, para, meu filho. Você ofende a igreja católica.
Você ofende a igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você ofende a igreja dos apóstolos. E vem agora dizer que você defende a palavra de Deus? Você não defende coisa nenhuma, você defende a seu ego. Só isso. É a sua interpretação rala, estúpida da Bíblia, pressupondo que a sua opinião é o reflexo da própria Bíblia. É isso que você faz. No fundo, você com milhares de interpretadores e livres examinadores, vocês querem, na verdade, usurpar o poder do magistério da igreja. Então cada um se acha um magistério autonomeado. É isso que vocês fazem. Vamos lá. Mas o que ele poderia fazer, já que é o sujeito que mais promove discórdia, ódio, intolerância e tudo de inverso ao conceito bíblico do catecismo da unidade? Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Unidade não é conveniência. Não é conveniência de paz e amor. Se você quiser conveniência de paz e amor, vá lá, pega um violão, cante iê, 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 fume maconha e vire hippie. A unidade implica o quê? Aquilo que a Sagrada Escritura diz. Unidade de fé, batismo, mesmo espírito, mesmo corpo, mesma ortodoxia, mesma sã doutrina, etc. Isso você não responde. Você não consegue me definir uma sã doutrina. Isso que é o mais espantoso. Você acha realmente que o aspecto doutrinário é um caso à parte, é o reino da palpitaria, e não é. O que define a comunidade cristã é basicamente o seu universo da ortodoxia e da fé. O que o cristão acredita e o que o cristão deve acreditar. Simples assim. O que lhe sobra é esbravejar contra a Bíblia e o próprio catecismo dele. Cara, eu estou citando a Bíblia, estou citando o catecismo da Igreja Católica e mostrando que um embusteiro aqui é você. Vamos lá. Que ele finge que não existe, assim como fingiu que não leu o trecho que eu citei no final do vídeo. Cara, o que você fala é tão incoerente, é tão absurdo, que, sinceramente, se eu ficar me apegando aos detalhes do que você diz, cara, é a mesma coisa que merda, né? Vamos lá. Outra coisa. Na cabeça dele, está falando do católico, evidentemente. Aqui tem outro trecho, né? Na cabeça deles, eles devem pensar que se um metodista entrar numa presbiteriana ou vice-versa, ele é encarado com desconfiança e visto como herege, quando não há nada de mais longe da verdade. Tá bom, então vamos à verdade. A verdade é o seguinte, é que vocês passaram 2 séculos se matando, desde a Reforma Protestante. Luterano não se bicava com calvinista. Anglicano não se bicava com puritano. E quando surgiam inúmeros segmentos fragmentários, como por exemplo, ele cita a questão dos metodistas, né, dos congregacionistas e enfim, os unitaristas, que inclusive negam a Trindade, e esses segmentos, todos eles surgem de brigas, surgem de rivalidades teológicas, e também comunitárias, cada um se separando entre si. E durante muito tempo eles acabaram se matando. Guerras civis, revoluções, ou então, por exemplo, como nós vemos nos estados protestantes, a repressão contra as dissidências protestantes, etc. Então vocês não são tão unidos assim. Claro, hoje, atualmente, vocês têm, evidentemente, uma relação, por assim dizer, de política de boa vizinhança, mas isso não nega as rivalidades internas que persistem entre vocês. Tanto é verdade que a fragmentação protestante nasce do quê? De uma dissidência. Nasce do quê? Nasce de uma discordância. E nasce, inclusive, de uma rivalidade e também de uma hostilidade. Evidentemente que essa hostilidade não tira o fato de que possa também ter uma política de boa vizinhança, como a Igreja Católica tem. A Igreja Católica tem uma política de boa vizinhança com várias igrejas. As igrejas ortodoxas, né? As igrejas orientais que não são alinhadas a Roma, dentre outras coisas. Isso não quer dizer absolutamente nada. A história protestante é uma história de briga, é uma história de dissidência, é uma história de fragmentação teológica, é uma história de desconstrução da cristandade. E nesses aspectos é o seguinte, a única coisa que une vocês, basicamente, além do ódio comum que vocês sentem pela igreja, claro que não são todos os protestantes, evidentemente, mas existe aquele ressentimento que chega beirando até uma coisa meio obsessiva, mas a ideia de que cada cidadão pode interpretar a escritura ao seu capricho, né? Ao seu bel prazer. Só que mesmo assim, esse princípio chamado só da escritura é a causa da desunião de vocês. Quer dizer, uma das causas, talvez a principal causa, porque cada um pega a Bíblia e interpreta como quer. E no final da história, vocês criaram um conceito que não gera ortodoxia, mas heterodoxias. E vocês ficam nesse círculo vicioso sem fim. Vamos lá.
Em todos esses anos, congregando em múltiplas denominações e tendo contato com pessoas de todas as igrejas possíveis, eu nunca vi um caso de um crente discriminado por pertencer a uma outra denominação. Todos se consideram parte de um mesmo corpo, mesmo que haja algumas diferenças em pontos secundários. Ô, Banzoli, para de mentir, cara. Vocês se entendem com os adventistas? Não se entendem. Vocês se entendem com os testemunhos de Jeová? Não se entendem. Quando há briga e fragmentação entre vocês têm brigas virulentas. Fragmentações virulentas. Vocês podem ter uma política de boa vizinhança, mas na prática, no fundo, vocês se rivalizam entre si. Quantos pastores eram de uma igreja X presbiteriana, brigou com um pastor de lá, criou uma outra igreja. E aí, um sujeito brigou com aquele sujeito, criou uma outra igreja. E criou uma outra igreja. Então não me venha com esse papo de unidade de corpo. Vocês não se congregam nem mesmo entre si. Nem mesmo entre si. Os católicos podem dizer que se congregam. Tudo bem, eu posso admitir que existe uma tendência à fragmentação, e isso é um problema da atualidade da igreja, tá? Não é um problema da igreja em toda a sua história, mas é um problema da atualidade da igreja. Existe também uma tendência à fragmentação dentro da igreja católica, tá? De alguns segmentos que não se entendem entre si, etc. Mas mesmo assim, essa fragmentação aparente dentro da igreja não afeta o conceito da unidade católica. É isso que nós temos que entender. A unidade católica vai persistir sempre. A promessa de Jesus Cristo é essa. E quem está se fragmentando dentro da igreja está em erro. Em maior ou menor grau. Mas vocês não consideram a fragmentação um erro. Vocês consideram a fragmentação como um expediente comum entre vocês. É aí que está a diferença. E é interessante, porque ele fica dizendo que todo mundo se acha o mesmo corpo. Não é verdade o que você está falando. Não é verdade. Se eles não se entendem em pontos de fé mínimos necessários, então logo não se pode dizer que existe uma unidade de fé. Não se pode dizer que existe uma unidade de corpo. Porque eles se congregam em lugares diferentes, eles têm doutrinas diferentes e, portanto, a razão de eles serem divididos é justamente por eles terem conceitos doutrinários, né, e de autoridades distintos. Esse é um ponto. O outro ponto, o batismo. O batismo entre vocês pode ser qualquer coisa. Se existem vários entendimentos sobre o batismo que não se comungam, então, basicamente, cada conceito é excludente de outro. Mas é claro, como a hostilidade é só contra o catolicismo, eu nunca vi um batista criticar o batismo luterano. Mas critica o batismo católico. Mas isso aí é uma união tática, porque se a igreja saísse de cena, vocês se matariam entre si. Se existe um fator de unidade entre vocês, é o quê? Uma rejeição, é um ódio, né? É um ressentimento. Deixa eu ver se acabou aqui. Né, acabou. Olha só. A igreja Basílica de Nazaré, coisa linda. Então veja uma coisa. Vocês já perceberam que ele não refutou absolutamente nada do que eu disse? E basicamente todas essas baboseiras que ele escreveu na timeline dele, lá do vlog dele, é um resumo das bobagens que ele falou em 50 minutos. E isso sem prejuízo de ele me acusar de ser antissemita, dizendo que meu vídeo saiu por antissemitismo. Olha, eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês já me viram eu pregar ódio, intolerância, né, já que essa palavra é tão usada, intolerância ou desprezo pelo povo judeu? Alguém já me viu dizendo assim, tem que se destruir o Estado de Israel, né? Os judeus têm que sofrer e não sei o que? Nunca falei isso. Nessa situação, por exemplo, que nós observamos da guerra entre Israel e Gaza, entre o governo de Israel e o Hamas, em nenhum momento eu defendi as atitudes criminosas do Hamas. Pelo contrário, não somente condenei essas atitudes, como eu acho que o Estado israelense teria legitimidade para destruir o Hamas. Isso aí é inegável. O problema é que muitas vezes o Estado de Israel, em nome de combater o Hamas, quer destruir Gaza inteira. Existem membros do governo israelense que pensam que a solução é expulsar todos os palestinos de Gaza e tomar suas terras. Existe uma coisa bem diferente entre combater um grupo terrorista e você praticamente aplicar o quê? Uma política de vingança e terrorismo contra toda uma população. E isso porque nós sabemos que a política israelense não é das melhores, não é a mais santinha de todas. Até porque o Hamas sabe-se
que foi uma cria israelense. Israel fabricou seu próprio inimigo. Isso é uma coisa fartamente documentada. Então, onde é que está o antissemitismo? Isso aí é uma ofensa gratuita que esse cara tem, porque, claro, ele se sentiu acuado, ele não conseguiu responder à altura certos aspectos que eu explanei no que diz respeito ao que é uma dogmática católica, que é a unidade de fé, a unidade da igreja. Né? Outras coisas que ele falou, dizendo que eu tenho vergonha do meu nome. Ah, ele tem vergonha do nome, bota Conde Lopê, porque ele deve ser foragido da polícia, coisa desse gênero, esses comentários nojentos dele. Cara, eu ficaria envergonhado se eu me chamasse Lucas Banzoli. Aí sim, realmente, eu acho que eu até mudaria de nome. Porque ter o nome de um farsante como você, realmente, eu ficaria assustado. Se alguém me batizasse com seu nome, realmente, eu vou mudar o meu nome. Eu mudaria até pra Roberta, se fosse o caso. Tá bom? Com essa tua voz fina aí. E outra, né? Falou do processo lá. Como, assim, é aquela coisa de querer demonizar o Leonardo, dizer que o Leonardo não se entende com ninguém, que o Leonardo é uma ovelha negra, essas bobagens todas. E isso sem prejuízo de ele querer me ensinar francês errado, isso que é o mais interessante. Ele dizendo que Conde Lopê não é Lopê, porque o E, o X é a pronúncia de O. Então ele estava dizendo que na verdade é Conde Lopô. Então, cara, faz o seguinte, olha só. Quando você começar a pronunciar o nome da Santa Teresa de Lisieux, você não pronuncia Lisieux, você pronuncia Lisieux. Ou então, sabe o que você faz? Quando você vê o balé e alguém falar de pas de deux, né? Passo de dois, como é em francês? Não fale pas de deux, fale pas de dos. Cara, você não pronuncia nem francês direito e ainda quer me dar carteirada em língua. Você tem tanto conhecimento de francês quanto eu de javanês, cara. Foi muito ridículo, porque com certeza um estudioso de língua francesa perceberia a tremenda merda que você falou. A tremenda merda que você falou. Então eu entendo aqui, meu amigo, como um react, tá? Isso aqui. Porque, veja, se eu ficar me prendendo aos detalhes das bobagens que o Banzoli coloca, porque ele coloca uma salada de informações desconexas, e, sinceramente, vou ficar destrinchando tudo, é uma chatice tremenda. É melhor que eu pegue esses comentários básicos que ele colocou, que ele realmente simplificou. E que no final da história não dizem porcaria nenhuma sobre o conceito da unidade cristã, da unidade católica. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.